rota de Arlindo passava por lugares que ele preferia não lembrar. Velhas estradas empoeiradas, cortando trechos de mata fechada, onde o rádio só pegava estática e o céu parecia mais baixo. Mas era o trabalho. Sozinho, em um caminhão com mais idade do que ele, levando uma carga sem importância de móveis usados para uma cidade que ninguém visitava. A curva morta ficava num ponto mal sinalizado, depois de um trecho sem acostamento. O nome era informal, passado de boca em boca entre os caminhoneiros. Ninguém sabia ao certo por que a chamavam assim, mas todos lembravam da mesma coisa: o silvo. Um assobio, fino, constante, vindo do meio do mato mesmo sem vento. Naquela noite, Arlindo a atravessava pela primeira vez. Chovia fraco. A água tamborilava no para-brisa como unhas ansiosas. A neblina rastejava pela pista, subindo como um vapor de cemitério. E então ele ouviu o assobio. Agudo, contínuo, tão penetrante que parecia vibrar dentro do crânio. O som não vinha do rádio, que estava desligado, nem de fora exatamente. Era como se o caminhão inteiro estivesse produzindo aquilo. A tensão começou a apertar o peito de Arlindo. Ele se obrigou a seguir, mas a estrada se alongava em silêncio. As árvores à margem, agora parecendo mais próximas, inclinadas, como se observassem. Algo passou por seu campo de visão. Um vulto, rápido demais para identificar, logo depois outro, e outro, como sombras de pessoas atravessando a pista, mas que sumiam antes que a luz do farol as alcançasse. O assobio continuava, agora mais irregular. Parecia sussurrar palavras distorcidas, misturadas ao som. Arlindo suava frio. Tentou falar alto para si mesmo, para afastar os pensamentos, mas não conseguia ouvir a própria voz. O assobio agora tomava tudo, preenchia o caminhão, os ouvidos, os pensamentos. Então, ele viu algo refletido no retrovisor interno. Onde não havia nada, agora atrás dele, no centro da cabine, alguém estava sentado, de costas, cabelos pretos molhados, imóvel. O motor falhou, as luzes piscaram. Arlindo virou o rosto devagar para trás. Nada, vazio. Mas ao olhar para o lado do passageiro, haviam marcas de pegadas molhadas no banco, no painel. Como se alguém estivesse andando descalço ali dentro, e escorria água, muita água, de dentro da cabine. Ele parou o caminhão, abriu a porta e saiu correndo. Lá fora, o ar era pesado, como se respirasse lama, e o assobio continuava do lado de fora agora, cercando-o. Quando se virou para olhar o caminhão de novo, sentiu o estômago gelar. O farol dianteiro iluminava uma parede de árvores que não estava lá antes. A estrada tinha desaparecido. No lugar, uma clareira aberta, onde o solo parecia afundado como uma grande cova. E no centro dela, uma cabine de caminhão queimada, igual a de Arlindo. Ele se aproximou, quase hipnotizado. Lá dentro, no banco do motorista, estava ele mesmo, carbonizado, olhos abertos, a boca ainda tentando assobiar. O som vinha dele. O assobio era seu. Sempre foi. Arlindo caiu de joelhos, a mente diluindo, enquanto o mundo ao redor se fechava como uma lona molhada. Sentia a água subindo pelas pernas, pelas costelas. Estava afundando. A cabine se partia em fumaça. E no último instante, o farol da própria consciência se apagou. Dizem que o caminhão dele foi encontrado dias depois, parado no acostamento com a porta do motorista aberta. Nenhum sinal de Arlindo. Mas toda madrugada, caminhoneiros relatam ouvir um assobio vindo da mata ao passar pela curva morta. Alto, claro e profundamente humano.
Eram 23h47 da noite, quando o caminhoneiro Jonas parou num posto vazio, no meio do nada, a quilômetros de qualquer cidade. Já tinha perdido a noção a quanto estava rodando nas estradas, levando uma carga pesada em um baú lacrado, com ordem expressa de não abrir em hipótese alguma. O frete pagava o triplo da média, sem perguntas, sem contato com o remetente. A noite estava espessa e o céu sem estrelas parecia pesar sobre a cabine. O farol do caminhão cortava uma névoa densa que surgira do nada após a última curva. O rádio chiava estática e o celular não dava sinal. O posto tinha uma única bomba funcionando, uma lanchonete fechada e um banheiro iluminado por uma luz fluorescente que piscava como um coração prestes a parar. Jonas abasteceu em silêncio. O vento era morno, mas carregava um cheiro de coisa velha, misturado com umidade e formol. Antes de subir de novo na boleia, notou algo estranho. A traseira do baú estava suja por dentro, como se alguém tivesse encostado as mãos contra as paredes de metal e deixado rastros. Mas ele sabia que o compartimento havia sido lacrado diante dele. Jonas deduziu que a mancha já estava ali e não tinha percebido antes. Entrou no caminhão e seguiu viagem. De volta na rodovia, tudo ficou mais escuro, mais vazio. Os postes desapareceram, o GPS congelou e a estrada parecia se esticar infinitamente. Foi aí que o barulho começou. Um toque metálico vindo de dentro da carga. Primeiro fraco, depois mais ritmado, como se algo estivesse batendo com os dedos contra a lataria. Jonas engoliu seco e acelerou. O ruído cessou. 10 minutos depois, voltou, agora com arranhões como unhas contra o metal, de dentro para fora. Jonas parou no acostamento, iluminou o baú com a lanterna. Nada aparente. Mas havia agora riscos longos e profundos, como se algo com garras tivesse tentado sair. Tentou ligar para a transportadora, mas estava sem sinal. Assustado, mas ao mesmo tempo querendo finalizar a entrega. Seguiu viagem. Alguns minutos depois, o rádio simplesmente ligou sozinho. Tocava uma música antiga, arrastada, em uma língua que ele não reconhecia. E com uma voz feminina sussurrando ao fundo. O cheiro de formol voltava ainda mais forte. Jonas começou a suar. O ar dentro da cabine parecia rarefeito. Sentia como se estivesse dirigindo dentro de um túmulo fechado. Quase ao amanhecer, depois de um tempo sem ouvir barulhos, acreditando que era coisa da sua cabeça, por estar horas em viagem, decidiu parar num acostamento largo e dormir um pouco. Estava exausto, e o cansaço parecia crescer com cada quilômetro, como se o caminhão carregasse não só uma carga, mas uma presença. Foi acordado 20 minutos depois por um estrondo. O lacre da carga havia sido rompido, e a porta traseira balançava levemente, como se o ar lá dentro estivesse respirando sozinho. Jonas, com a lanterna tremendo na mão, abriu a porta por completo. O baú estava vazio, exceto por marcas no chão. Pegadas descalças e pequenas, várias delas. Mas o que o fez congelar foi a visão do teto interno, repleto de palavras escritas de trás para frente, como se alguém tivesse arranhado com unhas ensanguentadas. Não em português, nem em qualquer língua que conhecesse. Letras tortas, símbolos, olhos desenhados. E um nome escrito em letras gigantes no fundo, Karina. Jonas recuou, mas ao pular da traseira, sentiu uma mão gelada segurar seu tornozelo por uma fração de segundo. Ele gritou. Caiu de costas, mas não havia nada ali. Quando olhou para a cabine, havia alguém dentro. Silhueta de uma mulher, cabelos longos, parada no banco do passageiro. Apavorado, Jonas correu sem olhar para trás.
Abandonou o caminhão. Correu pela estrada até ver uma viatura da PRF horas depois. Jonas contou o que tinha acontecido e voltaram ao caminhão. Chegando lá, a porta estava trancada, o baú fechado. Nada fora do normal. Mas ao olharem para a traseira do caminhão, ficaram sem reação. Havia uma marca deixada no metal como um brasão, queimada na pintura. Um símbolo antigo, usado por cultos nos anos 70, conhecidos por transportar corpos de vítimas de rituais dentro de caminhões, selados com encantamentos para manter as almas inquietas em trânsito. Depois disso, Jonas nunca mais dirigiu. O caminhão foi leiloado semanas depois. Ninguém contou ao novo dono da marca na lataria, ou do nome gravado, que voltava a aparecer mesmo após pintura nova. Karina ainda viaja, sozinha, dentro de algum baú, esperando alguém que abra a porta certa. O caminhoneiro Walter gostava de dirigir à noite. A ausência de trânsito, o som constante do motor e a escuridão cortada pelos faróis lhe davam um estranho conforto. Mas naquela quinta-feira, pegou uma rota que nunca tinha visto antes. O GPS indicava a BR-304, mas por um erro no cruzamento, ele entrou numa estrada sem nome. O asfalto era mais antigo, rachado nas beiradas, com as faixas centrais praticamente apagadas. Mas o céu estava limpo, a lua cheia e a cabine embalada por um jazz instrumental que vinha do CD antigo. Depois de uma hora sem ver outros veículos, placas ou postes, Walter começou a sentir o tempo estranhamente parado. Olhou o relógio. 2h17. Um tempo depois, olhou de novo. 2h17. Ele tentou tirar o CD. Nada. Passou para o rádio, mas não funcionava. Todos os botões da cabine pareciam mais duros, como se o tempo ali dentro também estivesse se cristalizando. Foi então que reparou nos marcos quilométricos. Passou pelo quilômetro 109. Um tempo depois, no quilômetro 109 de novo. O mesmo número. A mesma placa torta, o mesmo poste quebrado ao lado. Tentou dar meia volta, mas a estrada, apesar de teoricamente reta, começou a curvar-se sutilmente para a direita, em um movimento contínuo, como se ele estivesse dirigindo em círculo. O mundo fora da pista parecia estático. As árvores não balançavam, a vegetação era a mesma. E no retrovisor, ao fundo, o rastro do próprio caminhão havia desaparecido. Walter aumentou a velocidade, pisou fundo, o motor rugiu, mas nada mudava. Na cabine, o espelho interno começou a mostrar algo estranho. As costas de um homem sentado atrás dele, mesmo quando ele sabia que estava sozinho. Walter não teve coragem de virar o rosto. Continuou encarando a estrada e fingindo não ver, até que do canto do olho percebeu algo ainda mais insano. As mãos que seguravam o volante não eram mais as dele. Eram pálidas, longas, os dedos ossudos, como se estivesse sendo guiado. O caminhão passou novamente pelo quilômetro 109. E agora a placa estava com sangue, não no chão, não pintado, mas pingando dela, como se a própria estrutura estivesse sangrando. Na margem da pista, um poste de luz agora estava derretido para cima, formando uma curva contra a gravidade. Os sinais da realidade começavam a se desfazer. Walter tentou frear. A marcha travou. O painel desligou. E do nada, a estrada à frente começou a se estreitar como um funil de escuridão. Lá longe, no centro do breu, havia algo parado. Uma figura, encapuzada, com o rosto coberto por um pano preto, costurado direto na pele. Não fazia nada, apenas apontava para ele. Walter tentou sair do caminhão, mas a porta estava colada. O vidro não quebrava,
e do nada tudo congelou. A imagem parou, como se o mundo tivesse sido pausado. Quando a realidade voltou, ele estava parado à beira da estrada, o motor desligado e o ponteiro do relógio ainda marcava 2h17. O celular estava sem sinal. O céu, agora vermelho escuro sem estrelas, e no painel havia um CD, um que ele nunca viu antes. Tinha apenas uma gravação de áudio. Era ele mesmo, com a voz rouca e cansada, dizendo: "Você entrou na espiral. Não tente sair, só continue, até esquecer que entrou." Walter gritou, abriu a porta com força e correu para o mato, mas a floresta era papelão. Árvores ocadas, sem miolo, como cenários de teatro. Atrás de si, ouviu o motor ligar sozinho. O caminhão deu ré, lentamente, sozinho, com os faróis acesos. E quando se virou para fugir, estava de novo no banco do motorista, sozinho. Mas agora, o rádio tocava sua voz em looping. E a placa à frente, quilômetro 109. De novo. Dizem que até hoje, em certos trechos esquecidos do interior, motoristas solitários ouvem um caminhão atrás deles, buzinando lentamente, mesmo quando não há nada. Alguns dizem que é Walter, outros dizem que é só o tempo, dobrando sobre si. Poucos caminhoneiros passavam pela BR-370 após a meia-noite, principalmente depois da duplicação da rota principal. Aquela estrada antiga foi esquecida, engolida pelo mato, pelo abandono e pelas histórias que ninguém queria confirmar. Mas Nando estava com o horário apertado. Pegou o desvio por conta própria, mesmo com o GPS alertando que o trajeto era incompleto. A estrada parecia segura no início. Velha, sim, mas bem asfaltada. A floresta em volta era densa e a névoa rastejava como se procurasse algo no chão. Dirigia há quase 1 hora quando começou a notar algo errado. Primeiro, os marcos quilométricos não batiam. Passou pelo quilômetro 81, depois pelo quilômetro 78, depois 84. Estavam fora de ordem, cada um mais enferrujado e torto que o outro. Depois, começou a ver ossadas nas margens. No começo, achou que fossem de animais, bois atropelados, cães selvagens. Mas algumas pareciam grandes demais, com estruturas estranhas, dobradas em ângulos impossíveis. E não havia cheiro, nem urubus, nenhuma presença de morte natural. A neblina ficou mais densa. Os faróis mal venciam 3 metros à frente, e mesmo com os vidros fechados, começou a ouvir estalos, como se galhos estivessem sendo pisados ao lado da cabine. Nando olhou ao redor, estava sozinho. Continuou seguindo, mas a estrada parecia estreitar a cada curva. A vegetação se inclinava sobre o asfalto, como se estivesse tentando impedir a passagem. E então a estrada acabou. Simples assim. No meio da curva, o asfalto simplesmente terminava, como se tivesse sido arrancado, e à frente só havia chão batido e ossos. Milhares deles. Crânios pequenos, costelas, colunas. Todos amarelados, empilhados de forma estranhamente organizada. Apavorado, Nando tentou dar ré para sair dali o mais rápido possível. Mas agora, a estrada atrás também havia sumido. O caminhão estava cercado por floresta e ossos, sem sinal de como havia chegado ali. Com uma lanterna e as mãos trêmulas, Nando não tinha outra opção, desceu do caminhão. A luz tremia, mas não por falha da bateria. Era o ar ao redor que distorcia a iluminação, como se passasse por água ou vidro. O som do motor ligado ficou abafado, como se ele estivesse dentro de uma caverna. E então ele viu. Mais adiante, havia uma porta de ônibus escolar, cravada no chão como um túmulo, aberta de par em par.
Do lado de dentro, apenas escuridão. Mas saía um som de marcha lenta, como se um motor funcionasse lá embaixo. Nando recuou. A lanterna piscou. Quando voltou, a porta estava do lado dele, sem entender como. Nando virou-se em desespero. O caminhão agora estava enterrado até a metade em ossos, como se tivesse sido sugado por baixo. Só a cabine aparecia, as rodas já estavam fora de vista. Não havia barulho, não havia vento. Só o estalo de ossos se movendo, rangendo sozinhos. Nando, sem pensar, começou a correr. Mas o chão sob seus pés não era firme. Era feito de crânios mal encaixados que afundavam a cada passo. A floresta ao redor parecia se afastar, como se corresse junto com ele, como se a realidade estivesse presa numa esteira infinita, só para mantê-lo ali. Então ele sentiu algo gelado tocar seu ombro. Nando estremeceu. Fechou os olhos e ficou ali imóvel. Depois de minutos que pareciam horas, ele olhou para trás. Nando estava novamente na BR-370, com os faróis do caminhão atrás de si, funcionando como se nada tivesse acontecido. Não havia mais ossos, nem neblina, só a estrada velha. Nando subiu no caminhão, trancou as portas e acelerou, sem olhar para trás. Seu coração batia forte, as mãos tremiam no volante e os minutos seguintes pareciam uma eternidade. Nando ficou aliviado quando finalmente o céu começou a clarear no horizonte, prometendo a si mesmo que nunca mais passaria por estradas incompletas.